nós temos aqui os dados dos nossos perfis de solo, que nós compilamos, né, desse trabalho, tá, no município de Barreirinha, né, no Amazonas. Então, nós já compilamos esses dados, nós temos aqui os dados de cada um dos perfis, certo? E nós temos aqui na tabela camada os dados das camadas e horizontes desses perfis. Então, o que nós vamos fazer hoje é identificar o horizonte diagnóstico superficial desses perfis de solo. Eu vou iniciar mostrando, né, do perfil 1, tá, que é um perfil de exemplo que a gente tem utilizado. Nós vamos trabalhar com esse perfil 1, então, e identificar o horizonte diagnóstico superficial dele. Para isso, claro, nós vamos usar o Sistema Brasileiro de Classificação de Solos. Tá? Então, eu vou abrir aqui para vocês também o livro do Sistema Brasileiro de Classificação de Solos. Para vocês irem acompanhando lado a lado. Tá? Então, nós temos aqui... Professor, manda o link do livro. O professor mandou na aula passada, mas eu acho que eu não salvei. Tá. Eu vou colocar para vocês aqui. No chat está o link para o livro. Então, aqui nós temos o capítulo 2 do Sistema Brasileiro de Classificação de Solos, e a primeira parte dele são os horizontes diagnósticos superficiais. Então, para identificar os horizontes diagnósticos superficiais, a gente precisa seguir uma ordem específica aqui, que está disposta no próprio livro. Então, primeiro a gente vai analisar os dados para verificar se eles se enquadram, né, no horizonte ístico. Na sequência, caso ele não se enquadre, né, nós vamos verificar se ele se enquadra no horizonte A chernozêmico. Caso os dados não se enquadrem nesses critérios, nós vamos então para o horizonte A úmico e assim por diante. Caso os dados se enquadrem em algum desses horizontes, por exemplo, se os dados se enquadrarem aqui nos critérios, né, atenderem aos critérios do horizonte A chernozêmico, a gente para a nossa análise aqui, entendendo que nós identificamos um horizonte A chernozêmico. Bom, nós temos então aqui os nossos, né, horizontes diagnósticos superficiais. Tá? O que a gente vai fazer então? Nós primeiro temos que identificar quais são os nossos horizontes superficiais, né, os horizontes pedogenéticos, né, os horizontes que são resultantes, tá, dos processos de formação do solo, aqui nesse nosso perfil. Então, nós temos aqui a identificação dos nossos horizontes, né? Nós temos o primeiro horizonte, ou camada, tem o símbolo OO, o próximo é um A, depois é um AB, um BA e um B. Então, lembrando que a gente está analisando aqui esse nosso perfil 1. Eu até vou destacar ele todo aqui com uma coloração cinza claro, para a gente saber com quem que a gente está trabalhando agora, certo? Então, nós temos o quê? Nós temos os horizontes superficiais. Então, a parte superficial do solo, que é aquela parte, né, mais influenciada por quem? Pela matéria orgânica que é depositada na superfície do solo. Essas camadas ou horizontes são quem? Elas vão ser a nossa camada, o horizonte O, o horizonte A e o horizonte AB. O horizonte BA e o B, eles já são menos influenciados pelo carbono presente na superfície do solo, ou pelo
uso da terra, né, ou pela vegetação que está na superfície. Então, eles são os horizontes, genéticos subsuperficiais, né, que vão, então, conter os horizontes diagnósticos subsuperficiais, que é um tema de estudo seguinte. Tá? E eles vão o quê? Como eles são menos influenciados pelas condições da superfície do solo, eles preservam melhor, né, a memória dos processos que ocorreram aqui no solo, dos processos pedogenéticos. Então, em específico aqui, quem é que nós vamos olhar? Nós vamos olhar para esses 3 primeiros horizontes, tá? Que são os horizontes que têm a letra A iniciando ou a letra O. Ou poderia ser um horizonte H também, no caso de um solo num local sob condições de hidromorfismo, né? Então, lembrando que a camada O é quando nós temos um solo com material orgânico depositado sob condições de aeração, né? Boa aeração.